Olá! Vamos a mais um encontro nosso e hoje a proposta é a gente fazer o nosso estudo da série psicológica da Joana de Ângeles. Mas antes da gente começar, vamos buscar o nosso preparo, como se a gente estivesse lá na nossa casa, buscando Jesus e buscando essa conexão para abrir a nossa mente. Então, uma respiração profunda, serena, e buscar essas luzes que transbordam de Jesus. Elas vêm em nosso auxílio, para que tenhamos um bom ânimo, uma vontade, para que possamos ampliar nossa mente para compreender conteúdos tão magníficos que a Joana nos traz. Peçamos também a ela que ela possa nos intuir, nos auxiliar na compreensão de tudo aquilo que ela deseja que nós utilizemos em nossas vidas. E é nesse sentimento de alegria, de confiança que a gente inicia o nosso estudo de hoje. E que ele seja realmente uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos. Que assim seja. Que delícia, né? A gente poder conversar um pouquinho de coisas que a gente sabe que são tão necessárias. Nesse confinamento a gente tem percebido o quanto a gente tem olhado um pouco mais para dentro de nós. E a certeza de que todos nós sairemos dessa situação bem diferentes. E hoje nós vamos começar o nosso estudo com dois conceitos que são para estruturar essa base dos nossos estudos. A gente vai construir, conceito por conceito, para poder perceber essa amplitude de tudo aquilo que a Joana quer passar nos seus livros. Os conceitos são de ego e self. São conceitos da psicologia e que a Joana traz num enfoque muito maravilhoso. E aí vocês podem me perguntar assim, mas por que estudar a psicologia de Joana? Eu diria que a Joana, ela estuda a alma na mais alta complexidade. Um grande estímulo para nós, para também buscarmos enxergar dentro de nós tudo aquilo que ela coloca. E ela nos estimula realmente a essa autopercepção profunda que vai além do campo do nosso ego, assunto do nosso vídeo de hoje. Muito além do ego, dessa porção limitada que nós sabemos de nós mesmos. E aí, quando a gente sai do campo limitado do ego, a gente adentra no campo do inconsciente. E adentrar nesse campo e começar a compreender como ele age na nossa vida é estruturar situações bem mais harmônicas no nosso consciente. E aí, a gente despertar em nós, fazer brilhar em nós essa luz divina que está um pouco esquecida. Esse é o intuito de Joana. Ela não se coloca como uma psicóloga no modo restrito da palavra. Ela entende o valor terapêutico dos seus livros, mas ela exorta o psicólogo Jesus. É ele sim que ela dá todo o mérito. E conhecer Joana é conhecer uma pessoa extremamente culta, um espírito extremamente culto e de uma sensibilidade ímpar. E ao encontro dela é um encontro de nós mesmos. Esse é o convite dela. É ouvi-la dentro da nossa alma, que a gente começar a se compreender melhor, destrinchando a nossa psique, destrinchando esse nosso conteúdo
E aí, tomando essa consciência do que interfere tanto na nossa vida presente. Então, para a gente poder entender esses dois conceitos, né, do ego, que a totalidade do nosso ser consciente, dessa vida que nós temos consciência, e o self, que sim, é a totalidade do nosso ser. Então, o self, ele é mais restrito, ele é parte, né, ele pensa que ele é a totalidade, né, da consciência, e aí ele descobre que a consciência é algo muito pequeno frente à imensidão que faz parte do nosso inconsciente. E para a gente entender um pouco mais sobre a Joana, eu vou ler o que ela nos diz no livro O Ser Consciente. Vamos achar. Ela vai falar que à medida que a psicologia vem aprofundando a sonda da investigação nos alicerces psíquicos do ser, tentando compreender as alterações da consciência, mais se agigantam as perspectivas do conhecimento para tornar a existência humana mais digna de ser vivida. Essa é a proposta dela, né? Quando a gente coloca isso no livro Ser Consciente. É aprofundar esse nosso conhecimento, né, nesses nossos alicerces psíquicos, e aí, quando a gente se aprofunda, agigantam, né, o quanto crescem essas nossas perspectivas de conhecimento. E aí a vida começa a realmente tomar um outro perfil, né, muito mais digna de ser vivida, como ela mesma diz. No livro Em Busca da Verdade, ela vai falar assim: o ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Que é isso que a gente vai fazer, destrinchar esses elementos para que a gente possa fazer essa análise agora não mais superficial, mas sim uma análise profunda, né, do porquê agimos, por que existimos, o que estamos fazendo aqui, como nós chegamos aqui. Então, para a gente, como estava falando, para falar desses dois conceitos, a gente vai um pouquinho mais para trás nos conceitos, né, para ver, eu poderia dizer assim, olha, o ego é a nossa consciência, o self, a nossa inconsciência, tudo que está no nosso inconsciente, mas a Joana nos convida a ter uma leitura muito mais profunda de tudo, e aí vocês vão entender por quê. Então, vamos ver a origem de tudo, né? A origem de tudo está na criação divina. Quando Deus cria a matéria e o espírito, é quando tudo começa. A matéria, a gente sabe, vem de um único elemento, o fluido cósmico universal, e ele então vai se atomizando, assim, criando moléculas, e aí ele vai dar origem a toda a tabela periódica, que vai dar origem a tudo que existe. A criação do espírito, a gente tem um pequeno silêncio da espiritualidade em relação a isso. Muito provavelmente por nós não termos a condição ainda espiritual, intelectual, para compreender como foi que se deu esta criação. A gente sabe que inicia-se como um princípio espiritual e que nós vamos entendendo como que esse princípio ele vai se tornando realmente um espírito consciente. Vamos imaginar então que Deus nos criou hoje.
A gente sabe que o espírito não tem forma. Kardec fala que ele tem como se fosse uma chama. Então nós vamos adotar a simbologia da psicologia. Ela coloca o espírito, o self, como um círculo, simbolizando realmente essa totalidade que é o self. Então nós somos esse círculo com um conteúdo ainda indiferenciado e que precisa então passar por várias imantações para ir adquirindo experiências psíquicas. E aonde nós vamos adquirir as nossas primeiras experiências, né? Onde nós vamos começar a então integrar esse self, criar, né, histórias, experiências para ele. A gente vai imantar inicialmente o reino mineral, por uma atração magnética. O nosso princípio espiritual então imanta, né, esse reino. Nós não encarnamos no reino mineral, nós imantamos ainda. Nosso princípio espiritual imanta para tirar todas as informações, né, desse reino. Então a gente vai passar, né, milhares de anos imantando esse reino, absorvendo todo o conhecimento. Então imaginemos quando a gente imanta a Terra, é a nossa primeira experiência na polaridade feminina. Porque o que a Terra faz? Você joga uma semente e aquela semente vai germinar e virar uma planta, né? Vai gerar frutos. Ela gesta uma semente. Então ali nós estamos conseguindo as nossas primeiras experiências psíquicas na polaridade feminina, né? É o primeiro gesto de gestar, né? A semente que na Terra ela gesta. Na mitologia, a deusa Gaia era a deusa da terra, ela era a simbologia disso, da vida, né? Então nós vamos tirar toda essa experiência desse reino e aí vamos guardar isso dentro da gente. Então esse núcleo preto, ele então vai essa função psíquica daquilo que a gente adquiriu do reino mineral. E aí então, o que acontece? Com uma criança na pré-escola, que ela começa aprendendo primeiro formas, cores, e vai assim progredindo, nós também. A gente vai pegando essas primeiras experiências nesse reino mineral e depois que a gente absorveu todas essas experiências, a gente então vai partir para o próximo reino, para o reino vegetal. E ali já começam então um automatismo maior, né? A planta ela tem funções, né, automáticas. A gente vai ver que já tem uma circulação, né? Tem 2 canais onde, né, para subir seiva, né, para descer nutrientes. Já então é uma percepção de o que será, né, na evolução o nosso sistema circulatório. Sabe que de cada reino nós vamos absorvendo então todas essas experiências. E aí, depois de absorvida, ela vai ficar dentro da gente como uma experiência psíquica, mais uma função, né? E aí, nós vamos então imantar outro reino, agora o reino animal. E aí, então, a gente já vê, nesse reino a gente já começa a desenvolver instintos, a gente já começa a ter um rudimento de uma inteligência, né? Não há uma inteligência, porque um animal ele não sabe, se você perguntar o nome dele, ele não sabe falar, né? Ele não tem uma consciência, mas ele age por instintos, sem qualquer consciência, e ele vai repetindo, ele é muito repetitivo nas suas ações. Ele não cria vínculos, porque ele não se conecta, ele age realmente pelos instintos. Ele sabe, um pássaro sabe para onde ele tem que voar, né? No inverno, no verão, né? E assim os animais vão agindo, sempre seguindo os seus instintos. Depois disso, a gente então, né, adquire mais essa consciência, mais essa experiência psíquica e guarda dentro de nós.
mais um núcleo, né? A gente está reintegrando esse nosso self. A gente está criando várias experiências, né? Para depois, né, que a gente já imantou esse reino, então a gente vai dar o nosso primeiro passo no reino nominal. Então percebem, nós não encarnamos, né? O nosso princípio espiritual, ele não encarna no reino mineral, nem no vegetal, nem no animal. Nós imantamos esses reinos para adquirirmos experiências psíquicas que vão ficar guardadas no nosso self. Somente no reino nominal é que a gente se afasta, né, dos instintos para começar a transitar para a psicologia humana, né? A gente sai do biológico para entrar na psicologia. E aí é nesse momento que o ego aparece, o nosso eu. É aí que ele se forma, né? Não existe ego, né? Não existe eu nas outras formas de vida, somente no homem. A partir do momento em que ele começa a desenvolver o seu cérebro, a sua consciência, o seu córtex cerebral, responsável pela nossa inteligência, pela nossa cognição, é que se forma então o nosso eu. Então percebem que o eu é o centro da nossa consciência, né? De tudo aquilo que a gente sabe de nós. E o self é a totalidade do ser, ele abrange tanto o nosso inconsciente como o nosso consciente. Então, quando a gente compreende, né, esses dois conceitos, a gente vai conseguir, nas leituras da Joana, compreender o que ela está dizendo, né? Não simplesmente se eu tivesse dito um conceito para vocês, né? O ego é o centro da consciência e o self é a totalidade do ser. Fica mais difícil da gente compreender tudo aquilo que a Joana quer nos mostrar. E a mesma coisa quando a gente leu no livro do Leon Denis, né? Que o espírito ele dorme no mineral, ele se agita, dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal para despertar no nominal. Então a gente viu esse conceito e ficou uma coisa muito superficial, né? A Joana não, ela entra profundamente, a gente percebe o que Leon Denis quis dizer, né, quando ele fala que dormiu no mineral, porque ali nós imantamos e só observamos, né? Tiramos aquelas experiências que nós guardamos. A mesma coisa nós fizemos no vegetal, né? A gente começou a ter algum automatismo para chegar, né, esse agitar-se no animal, porque aí já são os instintos animais que foram despertados em nós, e já uma inteligência que começa a dar os primeiros sinais para o ego então realmente estar desperto com toda a sua consciência no reino nominal, quando nós realmente chegamos nesse ponto. E aí então realmente nosso espírito encarna num corpo físico, né? A Joana ela é profunda, né? Então nos seus ensinamentos a gente vai ter que entrar sempre na raiz de tudo e ir trazendo. Então a gente vai construindo essas bases para poder entender aquilo que ela quer nos mostrar. E a gente vai ver na Gênese, no capítulo 6, eu achei, quando ele está falando esse capítulo está falando do espírito, e ele fala que o espírito ele não chega a perceber a iluminação divina que lhe dá ao mesmo tempo livre-arbítrio e consciência, a noção dos seus altos destinos, nem de haver passado por uma série divinamente fatal de seres inferiores. Quer dizer, nós não temos essa consciência, né? A gente não percebe, né? Quando nós passamos por esses reinos inferiores, a iluminação de Deus. A obra da sua individualidade, ela é somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte
seu augusto sinal, que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Então, na consciência é que então Deus imprime o seu sinal em nós, para que ali a gente comece a galgar esses degraus para a nossa evolução. Então, a gente vai falar muito ainda sobre ego e self, o posicionamento de Freud, de Jung, mas que essa base já fique, né, o nosso primeiro alicerce na psicologia, é entender, né, como nós formamos esse nosso self e o nosso ego. Porque entendendo isso, a partir disso a gente vai ver complexos, a gente vai ver individuação, e aí vai poder compreender que a gente não pode viver no nosso ego. Viver no ego é que traz tanto sofrimento ao homem. E a partir do momento em que a gente consegue trazer esse nosso self de forma equilibrada, né, porque é o nosso ego que vai permitir que a gente traga todos esses conteúdos do nosso self de forma equilibrada. Então, um desequilíbrio desses dois é que a gente sofre tanto. Então, trazer esses conteúdos, o ego permitindo que a gente traga os nossos conteúdos milenares para o nosso presente, então a gente trazer essa luz divina para a nossa. Vocês percebem que à medida que a gente vai construindo esses conceitos, entendendo, a leitura da Joana ela vai ficando muito mais clara. Então, olha só esse trecho que ela fala no livro Vida, Desafios e Soluções. Ela vai falar sobre o self aqui. Indubitavelmente, nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser. Então, olha a totalidade do self que nós vimos. Desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento de lucidez do pensamento lógico, no qual hoje transita com vistas ao estágio mais elevado do pensamento cósmico para onde ruma. Então, percebe que quando ela fala atravessando todos os períodos de desenvolvimento, é desde o reino mineral, vegetal, animal, todos esses núcleos de experiências psíquicas que nós fomos guardando, e depois no reino nominal, a cada encarnação nós vamos criando esses núcleos dentro de nós. E nesse momento de lucidez que nós estamos vivendo hoje, né, é que nós vamos poder transitar com vistas a esse estágio mais elevado, né, para onde nós temos que rumar, fazendo brilhar em nós essa luz divina. Então, que a gente possa seguir nesse aprendizado com a Joana, podendo aproximar, né, fazer uma ponte entre o nosso ego e o nosso self, de forma harmônica, equilibrada, minimizando muitos sofrimentos, clareando, né, as nossas ações, os nossos pensamentos. A Joana ela vai fazer isso por nós. Então, que a gente possa, né, ter esse encontro com ela e aprender muito. Que a gente se encontre em breve, aqui ou na nossa casa. Não se sabe ainda, mas em breve estaremos juntos. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, com muitas, muitas, muitas saudades. Fiquem com Deus.